pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Delvecq e a gente vai para mais uma aula referente à farmacologia. Então, se você quiser receber mais informações, mais coisas de estudo, se inscreve aí no canal e deixa o seu joinha e vamos ao que interessa. Hoje vamos falar um pouquinho sobre esses fármacos que são opioides, esses derivados dos opioides. E o que a gente pode falar deles? É que já são utilizados aí há muito tempo. Já existe, faz parte até da história da humanidade, aquela tal guerra do ópio que envolvia aí esse problema de dependência, porque o ópio ele é uma droga. A gente pode citar que ela é uma droga. E ela já vinha sendo utilizada e extraído da papoula. Então, é uma coisa histórica já vem sendo utilizada há muito tempo. Porém, hoje ela pode ser utilizada como um fármaco, pro lado do bem, evitar aí o vício. Claro que o vício não é uma coisa boa. Então, a gente usa ela como um fármaco e tem aí até algumas ações em nosso corpo, como antitussígeno, ali para evitar o que é a tosse. Também ali atua promovendo uma constipação em nosso intestino, ou seja, evitando a diarreia. É claro que se uma pessoa está com uma infecção alimentar ali, diarreia à torta e direito, eu não posso evitar essa diarreia, ela tem que eliminar ali esse micro-organismo que está causando esse problema. Então, entrando no assunto realmente, ela promove a constipação, antitussígeno, e também vai ter um efeito direto sobre o olho, promovendo a midríase. O que é midríase? É a contração da nossa pupila. Então ele vai ter esses efeitos iniciais aí. Outro efeito que a gente pode citar também, não esquecer, são os espasmos biliares. Ele vai ter esse efeito também sobre o nosso corpo, esses opioides. Agora, um ponto que a gente tem que saber. Existem receptores específicos onde esses agentes opioides vão atuar em nosso corpo. Existem basicamente 3 receptores que vão ser especiais só para esses agentes opioides. Olha que interessante. E quem são esses receptores? Receptor mu, receptor kappa e receptor delta. Então, já sabemos que existem 3 receptores especiais para esses agentes opioides. Agora, existem os agentes opioides que são endógenos, produzidos ali no nosso próprio corpo. E quem que a gente pode citar? A endorfina, por exemplo. Ela vai ser um agente desse estilo que vai estar atuando em especial nos receptores mu. Olha que interessante. A endorfina tem uma maior afinidade pelo receptor do tipo mu desses opioides. Existe ainda quem? As encefalinas. As encefalinas vão ter uma maior especificidade pelo receptor delta. E ainda podemos citar aquele que vai ter uma maior especificidade pelo kappa, que vai ser a dinorfina. Então a gente pode citar essa gama de opioides que são endógenos. Ali no nosso corpo ela já é sintetizada, já é produzida. Agora, existem aqueles que são opioides exógenos. Quem são eles? Aqueles que são produzidos na indústria farmacêutica. Quem que a gente pode citar? Podemos citar a morfina, a famosa morfina, a codeína, a heroína. Esses 3 que a gente falou, eles vão ter uma maior especificidade sobre o receptor do tipo mu. Então, eles vão ter essa maior especificidade para esse tipo de receptor opioide. Existe ainda a pentazocina. Essa pentazocina vai ter uma maior especificidade sobre o kappa, receptor kappa. Então, ele vai ter essa maior especificidade. E existe ainda o anoloquinzona. Esse tipo de fármaco, esse agente exógeno, ele vai ter uma maior especificidade pelo tipo de receptor delta. Então, o que a gente pode resumir aqui? Tanto os agentes opioides exógenos, que são fármacos produzidos ali na indústria farmacêutica, como os endógenos do nosso próprio corpo,
tem a sua atuação direta sobre os receptores específicos para os opioides, que é o receptor mu, delta e kappa. De início, é isso que a gente tem que saber para poder adentrar aí a esses fármacos, os agentes exógenos, e entender qual a ação deles em nosso corpo. Primeiro fármaco que a gente pode citar, morfina. Ela que é bem conhecida, é difícil você nunca ter ouvido falar nela. Mas então, ela vai ser um derivado do ópio. Então essa morfina, ela tem essa derivação do ópio, ela tem uma maior ação, uma ação mais eficaz, quando é administrada por via intramuscular ou subcutânea. Por que isso? Porque quando a gente usa esse fármaco por via oral, o que acontece é que ele sofre o que a gente chama de efeito de primeira passagem, que a gente já viu nos vídeos passados, mas eu vou lembrar para você. O efeito de primeira passagem é quando a gente toma um fármaco, esse fármaco é absorvido ali no nosso trato gastrointestinal e chega até a corrente sanguínea, passando ali pelo sistema porta-hepático. Quando ele chega no fígado, ele sofre parte de metabolização. E essa metabolização não é interessante para mim neste momento. Por quê? Porque eu perco a parte efetiva ou efetora desse fármaco. Então ele vai perder parte de sua função. Então esse é o famoso efeito de primeira passagem. Então quando eu uso um fármaco, uma morfina, por via oral, ele sofre esse efeito. Então, para ele ter uma ação efetiva no nosso corpo, ele deve ter uma dose exata para, mesmo ele sofrendo esse efeito de primeira passagem, ele ter ali a sua eficácia correta no nosso corpo para ter um efeito. Então, fica essa dica para você também. Agora, essa morfina ela tem um papel fundamental naqueles pacientes que sofrem de dores crônicas, aquelas dores terríveis, que são aí, por exemplo, a gente pode citar o câncer. A gente sabe que o câncer, em certas ocasiões, são dores horríveis e pode ser utilizado em casos extremos esse medicamento, esse fármaco que é a morfina. Lembrando da dica, a observação que falamos do efeito de primeira passagem, e a melhor forma é a intramuscular e subcutânea. Outro fármaco também é a codeína. Essa codeína ela tem uma maior apresentação, aí, uma ampla apresentação de forma de administração por via oral. E ela é muito utilizada, aí, claro, para analgésico, também um antitussígeno. Porém, uma observação que a gente tem que dar sobre essa codeína, esse opioide, é que a sua forma ativa, sua forma de ação eficaz sobre o nosso corpo, as doses dessa eficácia são muito próximas de uma dose toxicológica. Ou seja, aquela dose que vai ter ação no nosso corpo é próxima, fica muito perto ali da intoxicação. E claro, o que eu menos quero em um paciente é que ele seja intoxicado por um opioide. Então, lembre-se disso. Cuidado com as doses da codeína, porque a dose efetiva desse fármaco é muito próximo da forma tóxica ou da dose tóxica ao paciente. O fármaco opioide que a gente pode citar é o fentanil. O fentanil que ele chama a atenção de muitas pessoas, até mesmo lá nos Estados Unidos, principalmente. Por quê? Porque ele tem uma ampla distribuição clínica muito presente aí, você encontra em vários locais, e o problema dele não é que ele é muito comum. O problema dele é o vício, galera. Ele vicia, ele causa dependência e causa morte, claro, porque o vício aí é uma coisa complicada. Então o fentanil, lembre-se, ele leva a essa dependência em determinados casos, então é bom que evitar aí, se puder utilizar algo que é análogo e não tem aí um comprometimento, é melhor. Mas o fentanil causa esse vício. Geralmente ele é utilizado aí junto com os benzodiazepínicos. Para quê? Para o diagnóstico ali no exame endoscópico, aquele processo de endoscopia. Então ele pode ser utilizado dessa forma. Agora, para você entender a complexidade desse fentanil, desse fármaco,
da forma do vício dele é que ele é 50 vezes, olha só, 50 vezes mais potente ou mais forte que a própria heroína. Você já ouviu falar na heroína, né? Aquela famosa droga ali que causa dependência e também é um opioide. Então lembre-se, a fentanila causa essa dependência. Outro ponto é que ela vai ter uma ação mais específica ali nos tecidos lipídicos, ela tem essa maior atuação. E um fármaco que a gente pode citar além do fentanil aí seria o sufentanil. Claro, porque existe uma gama desse fentanil, de vários medicamentos aí derivados dele que podem ser utilizados em um paciente. Então fica essa dica para você. E por último, a gente pode citar aí a naloxona. A naloxona ela vai ser um fármaco diferenciado. Em que sentido? Até agora a gente falou de alguns fármacos que se ligam aos esses receptor opioides que se ligam ali ao MU, ao receptor MU, ao receptor kappa. Esse naloxona ele vai se ligar em especial ao receptor delta. E por esse sentido ele vai ter um efeito antagônico, um efeito contrário aos que a gente falou até agora. Por exemplo, a heroína ela vai ter ali uma maior afinidade pelo receptor mu. Então, o que acontece? Se eu administro a heroína num paciente, ele vai ter um efeito, e eu administro a naloxona, ele vai ter um efeito contrário ao que a heroína promoveu. Então, lembre-se, a naloxona se liga ao receptor delta, do tipo delta. E os outros que a gente falou até agora é o mu e kappa. Agora, o que a gente fala em antagônico? Efeitos antagônicos são aqueles contrários. Um exemplo que a gente pode citar. A gente falou que os agentes opioides, em sua maioria, desses fármacos que a gente citou, causa a midríase, que é a contração da pupila. Se eu tenho esse efeito indesejável em um paciente e administro a tal da naloxona, que é o que estamos falando agora, ele é um antagonista, vai ter um papel contrário à midríase. Então, eu utilizo esse fármaco para ajudar esse paciente a voltar ali com o seu olho no estado que estava inicialmente, o estado normal, tirando essa midríase, esse desconforto que ocorre com a contração da pupila. Então, lembre-se, a naloxona se liga ao receptor delta e tem efeito contrário ou antagônico aos outros fármacos que já citamos, que são opioides. Então, pessoal, com isso, fizemos um pequeno resuminho. Se eu te ajudei, deixe seu joinha e se inscreve no canal. Valeu?